amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre a... Calma, meu amorzinho. Estou aqui para te ajudar a perceber que a FUVEST não é tão assustadora assim. Para começar, eu quero apresentar os livros que serão cobrados pelo vestibular da FUVEST 2023. Mas antes, eu preciso tirar do caminho uma confusão que acontece em alguns estudantes, alguns vestibulandos. É este número, 2023. O ano que nomeia o vestibular se refere ao ano em que o candidato aprovado vai começar a estudar naquela instituição de ensino superior. Então, por exemplo, este ano você está prestando vestibular agora em 2022 para começar a estudar na USP em 2023. Por isso que se diz FUVEST 2023, mesmo você estando em 2022. Há vestibulares, no entanto, que tem um vestibular que permite que você entre no meio do ano, aqueles vestibulares de inverno. Então, por exemplo, este ano, se você for prestar esse vestibular, você está prestando em 2022 para começar a estudar no segundo semestre de 2022. Então, este vestibular de inverno é chamado, vestibular 2022. Já o Enem é diferente, porque a primeira função do Enem é avaliar o ensino médio que termina naquele ano em que ele está sendo aplicado. Então, hoje, a gente está em 2022, quando a gente for prestar o Enem, veja, o Enem está lá para avaliar o ensino médio que terminou em 2022. Por isso que o vestibular, ou melhor, o Enem que você vai prestar é Enem 2022. Mas depois de todas essas explicações, você deve estar super curioso. Mas quais são as obras literárias cobradas pelo vestibular da FUVEST 2023? Vamos lá, vamos começar o nosso desfile. Luz na passarela, que lá vem elas. Quem? As obras da FUVEST 2023. A primeira delas é Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Escolhidos por quem? Por esse professor da USP, José Miguel Wisnik, que fez uma seleção daqueles que ele considerou os poemas mais representativos do grande poeta baiano do Barroco brasileiro. Saindo do Barroco, do século XVII e indo para o século XIX, nós temos aqui do realismo brasileiro o grande Machado de Assis, com o Quincas Borba, a obra de onde saiu a frase mais famosa do Machado: ao vencedor as batatas. Já no século XX, no modernismo português, nós temos de Fernando Pessoa, Mensagem, uma obra muito interessante que, ao mesmo tempo que fala dos mitos da expansão marítima portuguesa, também fala da essência humana. Também representando o modernismo agora do Brasil, nós temos de Carlos Drummond de Andrade alguma poesia. Calma, não é o livro todo, que aqui tem as obras completas desse poeta. É esta partezinha aqui. Já na década de 1930, quando o modernismo ganha uma outra cara, muito política, muito crítica, nós temos o Angústia, de Graciliano Ramos, um livro extremamente depressivo. Já vindo da década de 1950, nós temos o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Calma, não é para ler isso tudo não, mas é o mesmo caso do Drummond. Eu tenho as obras completas dela, mas você só vai precisar ler esta partezinha aqui. Trata-se de uma obra que vai falar de uma maneira muito poética e sem se desviar da história da Inconfidência Mineira. Representando o terceiro tempo modernista, que começa a partir de 1945, nós temos o Campo Geral de Guimarães Rosa, que neste meu livrinho aqui ocupa só essa parte, mas vocês já estão encontrando nas livrarias a edição, a narrativa, num livro próprio, num livro separado. Trata-se de uma história muito fofa, muito que vai falar do amadurecimento de uma coisinha tão cuti-cuti, que é o menino Miguelinho. Já em 1992, portanto, representando a literatura contemporânea, nós temos vindo lá
lá de Moçambique, de Mia Couto, Terra Sonâmbula, um livro que eu amo. O que eu acho interessante é que esse livro, ao falar da guerra civil que tomou Moçambique por 16 anos após a sua independência de Portugal, ele consegue falar de uma extrema violência e de uma forma muito poética. Vale a pena ler. E por fim, o caçulinha dos livros, que é de 2002, tá? Que é o 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Mas eu estou aqui não só para apresentar essas obras, mas também para apresentar dicas sobre elas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e descobri que se alguém for adquirir todas essas obras, vai ter que desembolsar algo em torno de R$ 349,83. O que significa que a vida do vestibulando não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. realmente, colega, não é fácil. Mas aí eu pensei, você pode comprar essas obras usadas, em sebos. Fiz então uma pesquisa num site que é muito interessante, né, que ele interliga vários sebos do país, que é o Estante Virtual. Mas eu descobri que quem for procurar em sebos vai ter de desembolsar R$ 301,87. Quer dizer, a vida do vestibulando Não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. realmente, colega, não é fácil. A outra opção seria procurar a versão em PDF, né? Veja, as obras que estão em domínio público, por exemplo, a de Machado de Assis, a de Fernando Pessoa, você praticamente não paga nada. Ou você conseguiria baratear muitos custos tendo acesso a EPUB ou e-book. Mas é que tem gente assim como eu, né, que não consegue ler essas mídias eletrônicas, cansa a vista, algumas delas não respeitam o aspecto gráfico na obra, que vai prejudicar demais leituras como a de 9 Noites, Romanceiro da Inconfidência. Então como é que você pode se virar? Bom, você poderia pegar essas obras emprestadas na biblioteca circulante do seu bairro, ou de sua cidade, ou na biblioteca da sua escola. Ou ver com algum ex-vestibulando. Pode também pedir emprestado ao seu professor de literatura, mas devolva livro emprestado, volta, tá? Porque quando não me devolve um livro, eu... Exatamente, é assim mesmo que eu me sinto. E se a sua santidade pode se sentir assim, imagina eu. Ou então, olha que dica legal. Já que vivemos em uma época moderna de economia compartilhada, que tal você criar um clube de literatura em que você e alguns amigos vão se reunir e comprar em conjunto essas 9 obras e compartilhar esses livros? Agora, em que ordem eu devo ler essas obras? Eu vou te dar 3 dicas. A primeira, para quem está acostumado a ler, leia em qualquer ordem, na ordem que você quiser. Ou então, e esta é a segunda dica, você pode ler na ordem cronológica, que foi aquela em que eu apresentei esses livros, o que acaba seguindo a ordem da cronologia literária. Assim você pode aproveitar e ir estudando essas obras paralelamente à recapitulação das escolas literárias que você vai ter no seu terceirão ou no seu cursinho. Agora, existem aquelas pessoas que não estão acostumadas a ler, estão vendo por pressão do vestibular, que precisam começar a fazer isso. Então, por onde iniciar a leitura das obras da FUVEST? Eu aconselharia, essa é a terceira dica, começar por 9 Noites, uma linguagem muito atual, um livro que tem uma pegada, né? Você vai ver, né, de alguma coisa de mistério que vai prender a sua atenção, uma linguagem muito mais simples e de fácil leitura. E aí você vai ficar até admirado. Nossa, isso é literatura? Eu consigo ler literatura. Tirar desse trauma em relação a textos literários, eu te aconselharia a ler Angústia. Já então acostumado a textos literários e depois de ter sofrido um pouco com angústia, eu aconselho como antídoto o Campo Geral, que é uma história muito fofa, vai aliviar a tua alma. De Campo Geral, de Guimarães Rosa, então você já está preparado para Mia Couto, né? Para Terra Sonâmbula. E você vai entender por que essa relação. Guimarães, Mia Couto. Aí você vai perceber, cara,
eu me dou bem com textos literários. Então vamos para cá, ó. Machado, já tá na hora de encarar Quincas Borba. Falo isso dos romances porque você pode ler de um fôlego só. Já a poesia, ela exige um trabalho um pouco mais cuidadoso, porque poesia você tem que ler cada poeminha, e reler, e pesquisar, para entender o sentido que está oculto naquele texto. Então eu aconselharia que você ficasse lendo esses poemas, tipo 1 hora por dia, né, para se dedicar, sei lá, 5, 6 poemas, até a chegada do vestibular. E na seguinte ordem, eu começaria com Drummond, com alguma poesia, depois eu iria para o Mensagem, do Fernando Pessoa, aí então eu iria para o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que tem uma linguagem fácil, mas o que acontece com ele? Eu me lembro que um ex-aluno me falou, nossa, professor, tem que ler com o Google do lado, né? Por quê? Por causa das constantes referências a personagens históricas. Então, se você não tem a noção dessas personagens, às vezes atrapalha a compreensão do poema. E por último, eu deixaria este aqui, do Gregório de Matos. É um livro, reconheço, difícil. Mas não se preocupe, cada uma dessas obras está analisada no nosso canal. É só consultar aqui a nossa playlist. Além do que, essas obras serão analisadas detalhadamente com aulas especiais. Aguarde! Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à lista dos livros cobrados pelo vestibular da FUVEST 2023. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí. Deixe o seu comentário, né? E compartilhe este vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades, inclusive da realização das aulas especiais dos livros da FUVEST. Um beijo. Não receba esse chá? Não! Não ouvi esse chá? Não! E que a força esteja com você.